Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre um tema muito especial para qualquer estudante ou futuro psicanalista, sobre as estruturas clínicas. Você já se perguntou aí por que é tão importante identificar se um paciente está em uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa? Ou ainda, como que isso impacta aí na condução do processo de análise? Nesse vídeo aqui, vamos tentar responder aí as 3 perguntas fundamentais aí, quando a gente recebe nosso paciente aí no consultório. Como identificar a estrutura clínica de um sujeito? Para que serve essa identificação na prática? Para que serve isso dentro das intervenções que a gente realiza? Como que a gente vai conduzir e manejar o paciente e o caso clínico? Como que a gente produz o tratamento a partir daí? A partir de qual estrutura clínica que essa pessoa se localiza? Vamos juntos tentar entender esse tema com base aí nas obras do Freud e também do Lacan, tentar traduzir um pouco esses conceitos de uma forma mais prática e acessível possível e, enfim, espero que vocês gostem. Deixe aqui seus comentários, sugestões de outros temas. Será um prazer poder respondê-los. O Freud, eu acho que eu não preciso apresentar muito ele aqui, né? Mas ele foi formado aí em medicina. Ele iniciou muitas suas pesquisas em hospital psiquiátrico, em como que essas estruturas se davam. Fez uma pesquisa neurológica na época, muito grande. E ele estudou muito com o Charcot e com Breuer. Os estudos sobre a hipnose na época eram muito interessantes e era o maior retorno que tinha questão do tratamento em relação aos sintomas histéricos, por exemplo, em relação aos sintomas psíquicos. Ele teorizou, no momento da hipnose, o paciente era levado aí a poder falar sobre de onde que vinham esses sintomas, o que ele tinha a dizer sobre isso, qual trauma, qual marca estava lá por trás. O paciente muitas vezes, em muitos casos, histeria com uma certa conversão histérica, de paralisia, de não conseguir, de não falar, de muitas coisas. E no momento em que estava nesse período da hipnose, o paciente ele conseguia ter um grande livramento aí desses sintomas. E após algum tempo, isso acabava por retomar esses sintomas histéricos, por exemplo. O que o Freud ele teorizou? Isso que está aqui a pessoa não sabe, ela não tem consciência desse fato. Se eu trouxer essa informação que essa pessoa, e quando está em estado hipnótico, ela tem acesso, se eu trouxer isso para a consciência, para a racionalidade, vou conseguir desvencilhar ela desses sintomas por um período maior ou completamente. E um outro ponto extremamente fundamental, quando ao atender, salvo engano, a Ana O, ele interpreta muito, ele fala bastante coisa, ele utilizava bastante nessa construção da sua teoria de conversar, de explicar aquilo que ele estava teorizando, explicar ao seu paciente sobre o que ele tinha construído, o que ele estava percebendo. E aí a Ana O fala com ele, olha, peraí, se cale, me escute, eu tenho algo a dizer sobre isso. A partir disso, ele deixa ela falar livremente e ela própria nomeia isso como se fosse cura pela fala e também talking cure, e também utiliza bastante o nome de limpeza de chaminé. E a partir disso começa a produzir efeitos, e isso foi algo extremamente revolucionário, porque todas essas pessoas que estavam no hospital psiquiátrico não eram levadas a dizer sobre aquilo que era, qual o conhecimento que elas tinham sobre aquilo que as afligia de alguma forma. Cura pela fala era algo extremamente radical naquela época, naquele período. Freud, ele não vai falar bem de estrutura clínica. Não vou utilizar esse termo necessariamente. Mas ele descreve formas muito distintas, 3 formas muito distintas de funcionamento aí do psiquismo, de como que as pessoas, eu não sei falar de outra forma que não seja se estruturam. Na neurose, ele observou aí um conflito entre aquilo que a pessoa deseja e uma certa defesa aí do inconsciente. Casos como o Adora e o Homem dos Ratos ilustram isso muito bem no quesito da neurose.
o sujeito sofre aí por algo que ele não entende completamente e que está recalcado. Isso está guardado dentro dele. Na psicose, como a gente vê aí no caso do Schreiber, há uma ruptura com aquilo que é da realidade, muito marcada por alucinações e delírios. Freud ele mostra como que isso dá por uma falta de uma certa dificuldade desse sujeito de simbolizar, de produzir sentido. Na perversão, principalmente aí nos 3 ensaios sobre a sexualidade, o Freud ele vai revelar que o sujeito encontra formas muito específicas e constantes aí de gozo que desconsideram aí ou desafiam certas normas sociais aí simbólicas. O Lacan ele faz uma retomada a Freud. Ele passa a criticar muito a psicanálise que existia na época, principalmente a instituição criada por Freud, chamada IPA, e do quanto que as teorias vigentes elas estavam desnorteando o caminho inicial que Freud traçou. Então, ele faz uma crítica muito forte, por exemplo, a uma certa psicologia do eu. A psicanálise, alguns autores passam -se a enveredar por instâncias muito mais conscientes do que o que Freud propõe, do que a psicanálise se propõe desse funcionamento inconsciente do ser humano. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o Freud e vai interpretar a base, toda a obra de Freud a partir de algo que estava sendo muito vivenciado na época, que foi o quê? A criação da linguística. Então o Lacan ele vai retomar Freud, a origem a Freud, a tentar interpretar, a tentar clarear tudo aquilo que o Freud quer dizer, com uma pouca salpicadazinha aí de linguagem, de linguística, de como que a gente se estrutura. Então ele pega, por exemplo, e teoriza, claro, que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Assim como uma linguagem, no aspecto de metáforas, metonímias, de como que o sujeito ele se organiza socialmente, que é a partir da linguagem, e que aí é que o inconsciente aí, ele é criado e passa a se estruturar dessa forma. Lacan, a partir dessa linguagem, e também da sua época aí, que tem muito a questão do estruturalismo, ele propõe aí, enquadra essas estruturas freudianas, né, de neurose, psicose e perversão, a partir da linguística estrutural e principalmente a partir do nome do pai. O que seria o nome do pai? Seria a função paterna. A função paterna não no sentido de homem, mas quando a criança nasce, o que acontece? Ela e a mãe são um só. Há aí uma certa tentativa de completude. E aí o que seria o nome do pai? É algo que leva o desejo da mãe para além dessa criança. Então, na verdade, o nome do pai pode ser algo até mesmo um trabalho da mãe. Algo para além de mim, a minha mãe deseja, ela quer. Então, gera em mim, na minha estrutura, algo de uma falta. E a partir dessa falta, dessa lei que é colocada, que o sujeito vai se organizar. E a partir disso, nas 3 estruturas, todas as 3 estruturas, elas vão negar a falta, cada uma de uma forma diferente. E a partir daí, que a estrutura em Lacan, a estrutura vai se organizar. Na neurose, aí, o sujeito ele vai negar a falta a partir do quê? Do recalque desse nome do pai. Ele vai introjetar a lei simbólica. O sujeito aí que está submetido a essa lei simbólica. Mas ele sofre com sintomas aí que retornam daquilo que ele recalcou. Já na psicose, há a fora-oclusão do nome do pai. O que é isso? Há essa completude com a mãe e não é introjetado o quê? Não é inserido esse nome do pai, que é algo que leve o desejo da mãe para além dessa criança. A fora-oclusão simbólica, ela organiza o mundo aí que está ausente, o que gera um colapso no discurso aí e na realidade. Ela, na psicose, perde esse prazo de introjeção dessa lei, dessa falta, e aí ela não consegue se apropriar do quê? Da linguagem, que é a linguagem que dá conta disso. Já na perversão, a recusa da castração. O sujeito ele tenta contornar a falta a partir de um fetiche.
estabilizando aí a sua posição frente ao desejo do outro. Reconhece que há algo da falta, mas enquanto ele tem o fetiche, não há falta. Enquanto ele tem esse objeto de fetiche, não há falta, ele consegue negar essa falta. Na neurose, o sujeito ele geralmente reconhece aí a existência de um sintoma que o incomoda, mas que ele não consegue explicar isso racionalmente. Muitos sintomas aí relacionados à angústia, a culpa, a inibição, fobias, obsessões. Dentro da neurose há o subtipo aí, a histeria, identificada aí, ela se identifica com o desejo do outro, e na neurose obsessiva, pelas tentativas de controle e de rigidez. As marcas clínicas. Em ambos os casos, há uma ambivalência, é um sujeito dividido aí. Dividido em qual sentido? Dividido entre consciente e inconsciente mesmo, dividido com a lei, com a falta. As marcas clínicas disso, existe uma grande ambivalência, formação de sintomas simbólicos, uso constante da linguagem para poder mascarar o seu desejo. Se esconde por trás da linguagem. Utiliza a linguagem também aí para lidar com essa questão da falta, com a lei de alguma forma. Na psicose, se manifesta por meio de uma fragilidade estrutural do simbólico. Os sintomas, delírios, alucinações, construções imaginárias muito rígidas, como não há o simbólico para poder estruturar isso, ele leva o inconsciente a céu aberto, leva tudo bastante no corpo, no real mesmo. Subtipos disso seria a esquizofrenia, que tem uma desorganização discursiva muito grande, e a paranoia, que é uma estrutura rígida e bastante persecutória. O nome do pai nessa estrutura ele está fora cluído, como a gente disse, ou seja, nem mesmo entrou por meio da cadeia simbólica, não consegue se apropriar da linguagem. Já na perversão, o sujeito ele busca encarnar a lei para o outro. Muitas vezes tentando desafiar normas ou até mesmo explorando zonas de gozo que não são simbolizadas. Sintomas muito grandes, muito frequentes. É uma certa teatralização da sexualidade, uso de fetiches e um prazer na transgressão da lei. O sujeito ele se posiciona aí como objeto do gozo do outro. Para que serve aí identificar as estruturas químicas? Isso não é para rotular o sujeito, é para poder entender de onde que ele fala, como que ele se organiza, seu mundo interno, seu sofrimento, qual que é a lógica aí por trás do seu sofrimento. Evita muitos erros técnicos e intervenções que possam, de alguma forma, desorganizar ainda mais esse sujeito. Se você intervém num caso de psicose da mesma forma que você intervém no caso de neurose, você pode provocar uma crise muito grave do seu paciente aí passar a delirar, entrar em processo mesmo alucinatório. Então permite aí que a gente possa respeitar também a singularidade do sujeito, sem impor regras muito gerais. Direciona o tipo de escuta, o manejo e até mesmo o set analítico de como que você vai operar e conduzir esse caso. Ela é uma ferramenta muito ética, porque ela ajuda o analista aí a sustentar a sua posição sem precisar invadir o campo do outro. Olha, uma intervenção com neurótico obsessivo que você ratifica ainda mais a lei, já que ele já tem uma identificação com essa lei muito grande, já tem uma culpa, já se culpabiliza de uma forma muito extrema, as suas intervenções têm que ser exatamente em desconstruir um pouco dessa lei, dessa rigidez, e não o contrário. Já na histeria há uma quebra dessa lei muito grande. Há um certo gozo em invalidar, em desqualificar o outro de alguma forma. Como sustentar isso na clínica? Como que a gente conduz aí cada estrutura? Na neurose, apostar aí nas formações do inconsciente, nos lapsos, nos sonhos, nos atos falhos. Investir em intervenções aí que sejam bem pontuais, que desestabilizam esse saber do sujeito, que mostra, que escancare para ele, aí numa perspectiva lacaniana, essa falta, que é inerente ao ser humano.
poder favorecer também aí uma certa elaboração e deslocamento de sentidos. Dá um novo sentido para o seu sintoma, entender esse sintoma e dar um novo sentido para esse sintoma, dar um novo, possibilitar uma reinterpretação, uma condução de um novo sentido do caso. Já na psicose, deve-se evitar interpretação que seja muito invasiva ou muito confronto nesse sentido. E também, de forma alguma, escancarar essa falta, porque isso pode gerar aí desencadeamento da psicose. Que é outra coisa muito importante. Não é porque o sujeito tem uma estrutura psicótica que ele vai delirar, que ele vai se organizar a partir dessa paranoia. Tem algo muito importante que chama desencadear. A partir dos primeiros sintomas que isso é trago. O sujeito pode nunca desencadear. Então, o analista ele pode servir como um certo ponto de ancoragem simbólica para esse psicótico. Trabalhar muito na estabilização do sujeito, uma certa manutenção aí dos laços sociais. Essa é a proposta que o Lacan vai fazer para esse tratamento. Já na perversão, poder observar os circuitos de gozo que esse sujeito possui, sem moralizar isso, sem forçar ele para essa questão da lei, dessa moral, como que essas coisas vão se organizar. É poder reconhecer aí os pactos simbólicos que o próprio sujeito ele constrói, poder entender como que é a dinâmica dele, em qual momento também que ele articula e introduz aí esse fetiche. Poder escutar essa posição do sujeito frente à lei, sustentando um certo limite simbólico quando for necessário. Na época do Freud, uma histeria é uma histeria clássica. Tinha aparência de histeria, tinha uma forma de histeria, tinha sintomas específicos de histeria. E da mesma forma, os outros casos clínicos, as outras estruturas clínicas. Hoje o que a gente tem muito é porque os sintomas também se organizam a partir da sociedade, de qual que é o gozo que cada sujeito tem, como que ele se organiza, como que ele se estrutura. Então, olha, hoje a gente tem uma dificuldade grande, por quê? Muitos pacientes têm toda uma certa aparência externa de uma certa histeria, por exemplo, e tem uma estrutura interna muito mais obsessiva. Como que você entende qual que é a estrutura do sujeito? Quando você consegue visualizar como que esse sujeito se posiciona a partir da linguagem, como que ele se apropria da linguagem. Então, a partir disso, como que ele lida com o seu desejo, com a falta, com a culpa. Vamos pegar por essa perspectiva da culpa. Eu acho que ela é mais fácil de ver aí no consultório de uma forma geral. O neurótico obsessivo, a culpa é sempre dele. Ponto. Não há dúvida. Ele, se você ele pode inicialmente aparentar, ótimo, essa aparência de histeria. A culpa de eu não realizar meu desejo de tal pessoa é porque meu pai é isso, é porque é meu vizinho, é meu chefe. Mas quando você lança para ele uma pergunta em relação a essa culpa, ele rapidamente te mostra que, na verdade, no fundo mesmo, ele se sente culpado. Ele assume para si toda a culpa de todas as suas frustrações em relação ao seu desejo, que é sempre escondido a partir, atrás do outro. Então, na histeria, como que a estrutura histérica ela vai se organizar? Por mais que ela possa ter uma aparência de neurótica obsessiva, de ter toques e ter coisas nesse sentido, qual que é a posição dela frente ao seu desejo? Como que ela lida com a culpa? Então, no caso da histérica, a culpa, por mais que você aperte ela, por mais que você conduza aí, que você venha intervir, a culpa vai ser sempre do outro. O relato vai ser sempre de que as impossibilidades dela, de alguma forma, são culpa de outras pessoas. Na neurose, essa é a posição de como que essa culpa tá estabelecida. Então, tem uma certa divisão do sujeito em relação a isso. Eu acho que não tem uma certeza subjetiva tão intensa, tão firme, que já acontece no caso aí da psicose. No caso da psicose, tem uma marca muito grande da linguagem mesmo, de uma certa literalidade, de não conseguir acompanhar, de alguma forma, de se apropriar da linguagem a partir das metáforas e metonímias. Há uma certa objetividade muito grande nesse sentido
e principalmente uma falta de um certo simbolismo para as coisas. Na psicose, o que, que vai surgir aí da culpa, por exemplo? A culpa vai ser levada para o corpo, diretamente para o corpo. Não tem esse caminho simbólico que vai percorrer, é extremamente literal. Os sonhos na psicose, eles refletem exatamente é um inconsciente a céu aberto. Então, o corpo vai funcionar como esse inconsciente, os sonhos, tudo que vai trazer desse sujeito será num grau de certeza absoluta muito drástico e muito forte. Então, por isso, o risco muito grande de você escancarar a falta nesse sujeito, que é o objetivo que a gente tem na neurose, de escancarar a falta nesse sujeito para ele trazer um novo, dar um novo sentido, um novo significado, se a lei é levada muito ao pé da letra. Então, se você escancara isso, você escancara para o sujeito uma falta que ele não tem arcabouço simbólico para dar um novo sentido. Com a função aí, a forma que a gente vai dar andamento no tratamento a partir da psicose, desencadeada ou não, é exatamente o de quê? De empréstimo de significante, é mesmo de dar um certo sentido, uma certa direção aí, no caso da psicose. Já na perversão, é muito difícil um perverso ele procurar uma análise, porque ele reconhece que tem a falta, de alguma forma, ele lida com essa lei, mas ele brinca com essa lei. Então, como que é o tratamento a partir dessa perversão? É o de poder, sem julgamento algum, acompanhar esse sujeito nesse processo de como que ele faz essa construção dele, de como que ele se organiza a partir desse fetiche, de como que ele se organiza a partir da lei, estando muito atento que o tempo todo o perverso ele vai brincar com essa lei, ele vai tentar trazer o analista aí para essa dinâmica, para essa certa teatralidade, muito a partir do quê? Do choque, de um impacto, tanto nesse âmbito sexual, então ele vai provocar o analista o tempo inteiro. É isso que tentamos hoje aí, traçar um caminho sobre as estruturas clínicas, como que se dá um pouquinho desse manejo, como fazer esse diagnóstico diferencial. Caso tenha ficado alguma dúvida, me dá um feedback do que você achou desse vídeo, quais temas você tem interesse que sejam gravados aqui, porque essa é uma nova proposta que estou tendo por aqui, um teste mesmo de saber como que está sendo isso para você. Será muito importante esse retorno, tá bom? Prazer ter você por aqui, volte sempre.